Olá a todos os amigos, a todas as amigas. Mais um encontro para continuarmos os nossos estudos sobre a Palavra de Vida Eterna. Pedimos de antemão o amparo dos amigos espirituais, dos benfeitores que sempre nos acompanham, nos orientam nesse trabalho. Pedir a Deus, ao nosso Pai, que cada um que venha posteriormente nos acompanhar, ou que já vem nos acompanhando ao longo dos capítulos anteriores, possam estar bem, possam estar em paz consigo mesmos, e que essa mensagem, mais uma vez, como as demais são mensagens de vida eterna, elas possam trazer sentido para a vida e para os corações que nos acompanharem posteriormente. Então, o capítulo de hoje é o 36, Coração Puro. O trecho retirado do Evangelho é Não se turbe o vosso coração, Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Então, fazendo uma busca, algum estudo sobre o que tem de estudo, o que tem de mensagem, o que tem de trabalhos realizados sobre esse versículo em específico, nós fomos no livro Luz Imperecível, que foi uma obra organizada pelo senhor Honório Onofre de Abreu, é da União Espírita Mineira, União Espírita Mineira, realmente, e que nos deixou esse legado, ele que já não está entre nós, encarnado, e tem uma característica de estudar minuciosamente os versículos do Evangelho. Um dos expoentes que deram continuidade a esse trabalho, né, esse estudo minucioso, é o Aloysio Elias, que tem um canal no YouTube intitulado Mildinho, inclusive, né, com grandes lições para a gente. E nós encontramos lá no capítulo 206 desta obra, Luz Imperecível, o título de Fé em Nova Dimensão. Então o seu Honório vem interpretar todo o versículo primeiro do capítulo 14. Então vamos iniciar por aqui, depois a gente adentra no texto emanuelino. Não se turbe o vosso coração. O verbo é turbar, que significa turvar, perturbar, alterar, transtornar, inquietar, afligir, preocupar, enfim, todas essas características aqui. Então, o coração, ele nos diz, o coração é o órgão do corpo físico que serve de termômetro no campo das emoções. Então, aqui ele já pede, quando faz essa citação, percebe que não se turbe o vosso coração, quando ele está com inquietações, quando nós estamos inquietos, o coração sente isso, né? É através do coração que a gente demonstra essa inquietação, ou a alegria, dependendo do estado de espírito em que nos encontremos. Ele reage de acordo com as disposições do espírito. É o que nós dissemos, se o espírito está mais alegre, mais tranquilo, se estiver numa situação momentânea de águas mansas, né? E não águas turbulentas, então o coração amaina, né? Fica de modo tranquilo, e que ele tem essa percepção, e o espírito encarnado que se encontra nesse estado, ele transmite também, consegue transmitir isso àqueles que cruzem seus caminhos. Por incrível que pareça, nós compreendemos com o coração. Ele abre aqui aspas. Compreendemos com o coração, porque na verdade a compreensão é uma questão intelectual, né? Mas ele diz, por incrível que pareça, nós também compreendemos com o coração.
Então o coração sente, ele percebe a situação em que um determinado espírito se encontra. E aí, mais à frente, ele faz traz uma questão bem interessante para a gente. No Evangelho, o imposto era de uma didracma, ou seja, 2 dracmas. Está em Mateus. O óbolo da viúva foi de 2 pequenas moedas, está em Lucas. O bom samaritano deu ao hospedeiro 2 moedas para custear de início a hospedagem e o tratamento da vítima, também em Lucas. Então ele diz que a incidência, o seu Honório nos fala que a incidência do 2 demonstra que tudo tem 2 aspectos: o material e o espiritual, o visível e o invisível, o objetivo e o subjetivo, o tangível e a vibração correspondente. O primeiro é por nós facilmente detectado. O segundo, às vezes, foge à nossa percepção, embora seja o mais importante. Ou seja, não à toa nós estamos vivendo uma experiência carnal na matéria, nós percebemos muito mais aquilo que é sensível aos nossos olhos, aquilo que está mais visível aos nossos olhos, né? E nós não temos muita sensibilidade para perceber o invisível. Claro que existem aí as exceções, os médiums, né? De um modo geral, são criaturas que estão nessa condição, que conseguem ter essa percepção maior do mundo espiritual, esse mundo invisível aos nossos olhos materiais. Em nossas atitudes, palavras e pensamentos, exteriorizamos a expressão objetiva, prática, que canaliza sempre a vibração e que emana do sentimento na direção da pessoa, situação ou objeto em foco. Então, nessa dicotomia, entre o visível, invisível, material e espiritual, né? O objetivo e o subjetivo, né? Essas 2 situações que se apresentam sempre para a gente, essas situações que são, como já dissemos, no que diz respeito ao que é material, está muito mais evidente para nós, né? Então, essa prática, nós vamos emanar aquilo que nós estamos vivendo, que o nosso coração está vivendo, né? Que as nossas emoções estão demonstrando. E o Evangelho ainda nos diz, né? Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Uma passagem também em Mateus. Então, nós vamos expressar mais aquilo que estamos sentindo. Nós costumamos falar que o coração é o órgão do sentimento. Então, aquilo que está mais latente para nós, que está mais visível, mais evidente, é o que nós estamos vivenciando, é o que nós vamos transmitir. Se nós estamos inquietos, ansiosos, com medo, com receio, nós também transmitiremos isso. É um processo natural. Nós deixamos transpor aquilo que estamos vivendo naquele momento. Mais à frente ele traz: credes em Deus, crede também em mim. E aí ele interpreta da seguinte forma: notáveis os tempos dos verbos nesta lição. Credes, presente, admitindo que todos aceitamos a Deus, confiamos nele. Ora, se isso é o nosso sentimento, crede também, é um imperativo, mostra que por extensão e consequência mesmo da fé que temos em Deus, necessitamos acreditar em Jesus, seu enviado, o mestre por excelência, o caminho, a verdade e a vida, implementando a operacionalização da crença num sistema de evolução consciente. Jesus é a maior revelação de Deus junto de nós. A confiança em Deus se torna dinâmica, atuante e renovadora no momento em que depositamos fé no Cristo, pela aplicação em nossa vida prática dos postulados que nos legou.
capaz de nos aproximar da divindade. Consoante a sua afirmativa, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João 14,6. Então, credes em Deus, credes também em mim. Essa é uma rogativa, é uma fala do nosso mestre, né? Então, ele como exemplo maior das leis divinas, que veio o Verbo encarnado, né? Que chegou, que veio até nós e que nos apresentou essa lição imperecível, essa luz imperecível que é a luz do Evangelho. Ele traz aí convites, grandes lições, e cabe a nós que temos acesso a tudo isso, né? Já temos acesso a tudo isso, então que a gente traga isso internamente, traga isso para a gente e realmente comece a viver, a vivenciar essas experiências. Então vamos agora ao texto de Emmanuel, né, que repetimos, é o 36, Coração Puro. Por isso, a interpretação daquilo que o coração está sentindo é que nós vamos transmitir. E se nós estivermos com o coração purificado, ou pelo menos buscando essa purificação, a gente vai transmitir coisas boas para o nosso próximo. Emmanuel nos diz: guarda contigo o coração nobre e puro. Nobre e puro. Então, precisamos buscar sempre essa sintonia, esses que nos aproximem dos exemplos de Jesus, porque isso é o que nos tornará o que nos tornará puros, que teremos um coração nobre e puro. Será a nossa consciência tranquila com nós mesmos. Será a nossa consciência tranquila de que nós estamos buscando e realizando aquilo que está realmente ao nosso alcance e que nós temos buscado de forma incessante e vivenciado isso. Não afirmou o Senhor: não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Então, temos sombras, né? Então, o céu não estará sempre azulzinho, naquela cor esplendorosa que, quando não tem as nuvens, ele se apresenta na sua inteireza, na beleza da cor, né, que o nosso amigo Marcos Vinícius costuma chamar o nosso planeta de uma linda joia azul, né? E eu concordo com essa nomenclatura, né? E realmente é uma linda joia azul e que nos abriga a todos e nos oferece tudo o que precisamos. Então, nenhum de nós vai passar por aqui sem vivenciar qualquer experiência mais dolorosa. Nenhum de nós. Até o próprio Cristo, que não precisava vivenciar isso, ele, a sua vida foi demonstrada, ele demonstrou que, exemplificou que todos nós teremos que vivenciar isso. Mesmo ele que não precisava, ele deu o exemplo. Simbolicamente ele quis dizer: olha, vocês terão vicissitudes, vocês terão trabalho duro, vocês terão dificuldades, vocês passarão por situações delicadas e dolorosas. Então, mas procurem manter o coração puro. Procurem a simplicidade do existir e do viver. Veja quem está do seu lado e quem está precisando do seu amparo. E se você que está precisando de amparo, busque esse amparo. E aí, nessa relação social de amparo de lado a lado, de um estendendo a mão ao outro, nós iremos prosseguindo e superando os nossos desafios. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Então, cada nascimento, né? Cada berço, cada nascimento é início de viagem laboriosa. Então, trabalho,
dedicação, atenção, é para a alma necessitada, é uma viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência, que é a nossa alma, de todos nós. Ninguém se forrará aos obstáculos, então os obstáculos eles virão e nós teremos que estar preparados para poder suplantá-los. E nós nos prepararemos de que maneira? Justamente agindo seguindo esse caminho que o Mestre nos orientou. Ele como sendo caminho, verdade e vida. Então, ele é o exemplo maior. E que outros que vieram à Terra tentaram seguir esse exemplo e também já nos apresentam e que vivemos, fomos contemporâneos de alguns desses espíritos que passaram por aqui e trouxeram grandes lições. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, os viajores da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos, nas existências passadas e que hoje se voltam para nós, a feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. E como que nós vamos resgatar isso? Como que nós vamos corrigir esses erros do passado? É justamente fazendo diferente do que foi feito antes. Nós seremos cobrados por essas consciências. E a nossa própria consciência, quando passa a perceber os erros que cometemos, porque intimamente, apesar de a gente não ter certeza do que nós fizemos, mas intimamente, quando nós seguimos por um determinado roteiro, a gente percebe exatamente o coração, ele fica meio agitado, né? Ele não fica em paz. Então, procuramos perceber essas orientações, que são orientações assim, são minuciosas, são detalhes minuciosos de nossas vidas que a gente às vezes faz questão de esquecer, né? Mas fiquemos atentos a isso. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Tentações. Quem não as sofre? Quem não as tem no cotidiano, né? Todos nós as temos. Agora nos compete ficarmos atentos a isso, cuidar dos nossos pensamentos, porque eles virão. Daí a necessidade de tornarmos o nosso coração mais puro, porque quando nós nos adaptarmos melhor a essa condição, o que virá do pensamento serão coisas mais puras, obviamente. Isso é da lei, é natural, é um processo natural de cada ser. Buscando o bem, vejamos, aí ele já traz aqui no próximo parágrafo, né? Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Ou seja, buscando o bem não nos isenta de vivenciar essas experiências mais dolorosas. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorado é a garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Veja que coisa bela, né? Aí nós retomamos, o Cristo não precisava viver as experiências dolorosas que ele viveu, mas ele as viveu para nos dar o exemplo e dizer: olha, neste planeta não tem nenhum ser que não passe por prova ou por expiação. Não tem nenhum ser que passará incólume sem ter algo que vai trazer dor e sofrimento para ele. Então nós espíritas fazemos apologia à dor e ao sofrimento. Não, nós espíritas temos consciência que a dor e o sofrimento é parte integrante da vida neste orbe, neste planeta.
Então, que nenhum de nós passará sem viver experiências dolorosas, sem viver os sofrimentos, as dores da alma, as dores do corpo físico, mas passaremos. Agora, nenhum de nós também estará só. Nenhum de nós estará abandonado. Nem aquele que está que está à margem da sociedade, que está aí entregue aos vícios de um modo geral. Nem mesmo este. Nem mesmo este. Aliás, o próprio mestre disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. E é justamente para esses que Jesus está olhando. E os doentes nós temos de todos, das mais diversas formas, não só os doentes do corpo, mas também os doentes da alma. E era isso, meus amigos, para hoje. Que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.